Bastante cansado pela maratona de viagens que encarou nesta temporada, o ginasta Diego Hipólito abriu no mês passado os Jogos Universitários na Faculdade Einstein, aqui em Limeira. Ele tinha acabado de chegar da Colômbia, onde faturou 2 medalhas de ouro em uma das etapas da Copa do Mundo. Antes do evento, atendeu a imprensa em uma coletiva e sua entrevista foi bombástica. Reserva da seleção brasileira no Mundial da China, Hipólito ficou sabendo que competiria apenas no dia, em razão da contusão de um companheiro. Então, assim, dentre dos meus 12 anos principais aí de carreira, que é onde eu já disputo campeonatos mundiais, que eu tenho me mostrado sempre entre os melhores do mundo, foi um momento de maior que eu precisei me superar mais, porque eu já tenho, não sei se vocês sabem, eu já tenho 10 cirurgias pela ginástica, todas elas eu tive que me superar, mas eu acho que a superação da cirurgia sempre foi muito mais simples do que dessa, porque essa vez eu via que eu estava treinando bastante, que eu estava em nível técnico de ser um medalhista mundial e de representar o Brasil na seleção no campeonato mundial, só que por ser um esporte totalmente subjetivo, a gente depende totalmente da opinião dos outros, né? Da opinião técnica, da opinião da confederação. E eles optaram falavam que eu era o segundo reserva. Eu achava que eu tinha nível, até me posicionei depois que eles me colocaram como segundo reserva, me manifestei. Eu fiquei decepcionado porque eu era o segundo reserva, mas eu tinha que manter meus pés no chão e continuar com o objetivo maior, que era continuar treinando. Acabou tendo uma lesão do Patrick no dia antes da viagem do Japão, que antes do Mundial a gente ficou no Japão antes para fazer a aclimatação. Acabei indo de última hora como reserva. Continuei como primeiro reserva, estava treinando muito bem, até estava sempre me mostrando íntegro, inteiro, porque em momento algum, mesmo que eu tivesse dificuldade, eu deixei de desistir. Eu treinava bem, estava sempre muito bem-humorado, não é porque eu era reserva que eu ia deixar o meu objetivo maior, que é de treinar para ser um medalhista olímpico, parar por causa disso. Fui para a China, para o Campeonato Mundial, como primeiro reserva ainda. Treinei todos os dias, fiz o treinamento oficial no ginásio de competição. Até depois que eu fiz o treinamento oficial, o treinador ficou um pouquinho balançado, porque eu fiz o treinamento muito bem. Mas mesmo assim ele continuou me deixando como primeiro reserva. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achava que eu estava realmente treinando muito bem e me dedicando muito. Às vezes a gente se prende a uma vitória achando que a vitória é ser campeão mundial, olímpico, estadual, nacional. E a vitória é se superar, é acreditar, é treinar, se dedicar no dia a dia, ter os problemas e sempre se manter de cabeça erguida, e cair e levantar de novo. Eu falo sempre para as pessoas que se eu cair 30 vezes, eu vou levantar 31. Diego ganhou a medalha de bronze, recebendo sua melhor nota nos últimos 6 anos. Decepcionado com a reserva e com a justificativa de que não teria chance de medalha, Hipólito deu a resposta ao treinador em sua grande exibição. Aconteceu no último dia da competição, antes da competição, eu treinei normal, até o último momento. O Caio, que é até do meu clube, do Asa São Bernardo, machucou o pé, eu nem vi ele se machucando. Voltamos para o hotel, dormi normalmente, eu nem sabia que tinha sido alguma coisa grave. Acordei, tomei meu café da manhã, estava até um pouquinho mais sozinho, de propósito, porque eu estava um pouquinho decepcionado que eu não ia competir. Não com os meninos, muito pelo contrário, os meninos foram muito equipe comigo, tiveram atitudes profissionais, me trouxeram sempre para próximo da equipe, que é algo bastante importante, porque é um esporte. Todo esporte a gente precisa de motivação, precisa das pessoas próximas, e eles foram sempre muito humildes e tranquilos comigo, não tenho nada a me queixar dos meninos. E aí, quando eu estava para pegar um ônibus para ir assistir a competição, que era em torno de 2 horas antes da competição, o Leonardo Finco, que é o chefe da comissão técnica, veio conversar comigo e perguntou se eu estava levando os uniformes para a competição. Aí eu falei, não, eu sei que eu não vou competir. Eu já entendi isso, estou tranquilo. Ele falou assim, então sobe e pega suas roupas que você vai competir o Campeonato Mundial. Nessa hora eu fiquei até muito preocupado, porque se eu já estava fora do Campeonato Mundial
porque eles diziam que eu não tinha nível técnico para competir o campeonato mundial, não nível técnico, que eu não tinha nível para representar a seleção brasileira, que os outros meninos estavam melhores do que eu fiquei muito preocupado, porque se eu competisse mal, aí que eu já estava fora do Mundial, do ano que vem fora da Olimpíada. Então eu tentei ser bem frio nessa hora. Eu fui para o ginásio no ônibus que a seleção vai toda junta, tentando me concentrar ao máximo e tentando pensar que eu tinha realmente treinado, porque em momento algum, por mais que eu era segundo reserva, primeiro reserva, eu deixei de acreditar e de treinar. Consegui competir muito bem, tirei dentre 6 anos para cá, foi a minha nota mais alta que eu tirei nesses últimos 6 anos. Nesse código de pontuação novo, foi a minha nota mais alta do código, só perdendo até agora no ranking mundial, só 2 atletas tiraram uma nota acima disso. Consegui ajudar a equipe para ser a 6ª melhor equipe do mundo, que foi o nosso melhor resultado da história. E nessa hora eu vi assim que foi o dia mais feliz da minha vida quando eu ganhei a medalha esse ano no Mundial. Incomparável. Mais do que os meus títulos mundiais, mais do que competir a Olimpíada. Foi o dia mais feliz da minha vida. Primeiro de tudo que eu só acredito que eu competi porque Deus decidiu, isso para mim não tem explicação de coisas materiais, coisas da terra, porque o homem tentou fazer algo que eu não todos eram contra eu competir, todos falavam que eu não tinha nível técnico para competir, e até quando eu me posicionei eu fui muito criticado. E mesmo quando eu fui criticado eu não ofendi pessoa nenhuma, eu simplesmente me posicionei. Eu poderia estar errado. Eu acho que todo mundo tem direito de errar, eu sou humano. Mas quando eu competi, para mim foi uma coisa divina. Foi uma situação e um momento único que serve de exemplo na minha vida, que se eu treinar, se eu me dedicar, tem a possibilidade de ser um medalhista olímpico, que esse é meu objetivo maior. As pessoas que me apoiaram foram os meus fãs, em principal. Mesmo as pessoas, comissão técnica, todo mundo falando que eu não tinha chance, eu fui muito bem recebido pelas pessoas que me amam. E isso é o respeito que eu devo a todas as pessoas que torceram por mim, que mesmo nesse momento que eu era reserva, os meus fãs, e pessoas próximas a mim, que minha família, que eu considero minha família também como os meus fãs, que eles realmente torcem muito por mim, eles não deixaram de momento algum de me apoiar, de me incentivar e de me mostrar que a vitória vem no dia a dia, né? Mas eu competi os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro e eu vi que é uma emoção radicalmente diferente do que você competir uma competição na Europa. O brasileiro é caloroso, o brasileiro é emoção. Ele se sensibiliza pelas histórias que acontecem no Brasil. Isso que aconteceu comigo no Mundial, se as pessoas não soubessem o que aconteceu comigo, seria só mais uma medalha em campeonato mundial. Mas como as pessoas ficaram sabendo o que aconteceu, aconteceu uma sensibilidade nacional comigo. Eu vejo como as pessoas me trataram muito bem depois dessa medalha. Muito. Assim como me tratavam em 2007, porque elas viram a história que aconteceu. Então, quando aconteceu uma Olimpíada, nós somos totalmente família, vivemos a pobreza e a riqueza ao mesmo tempo em conjunto. Nós temos uma coisa muito, muito boa que vem do futebol, que é a torcida e um amor pelo resultado, por aquilo que é como se cada pessoa estivesse ganhando. E isso acho que pode ajudar muito a gente ter bons resultados nas Olimpíadas. Hipólito afirmou também que mudaria de país caso ficasse de fora da seleção brasileira na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Inicialmente, quando eu estava sendo tirado da seleção, porque falavam que eu não tinha nível técnico para representar uma equipe principal, que eu discordava, mas eu não podia fazer nada, é um esporte subjetivo. E inicialmente eu conversei com o meu treinador, que é o Fernando, para a gente ver outro país para eu tentar representar ano que vem. Eu ia tentar, se eu ficasse fora do Mundial, meu sonho olímpico, de ser um medalhista olímpico,
é muito acima do que as pessoas imaginam. Eu treino se eu continuo na ginástica ainda, é porque eu acredito em mim. Eu acho que é como eu falo muitas vezes para as crianças e para as pessoas. A gente tem que ter um sonho muito alto. Se a gente não sonhar, a gente não vai alcançar nada. E para alcançar algo, eu tenho que sonhar. E eu sonho ser um medalhista olímpico. Eu não tenho medalha olímpica. As pessoas me chamam de campeão olímpico, eu não tenho medalha olímpica. E se eu achasse que eu estivesse sendo prejudicado para chegar no meu sonho, dessa vez é óbvio que eu iria querer representar outro país para competir nas Olimpíadas. Eu acho que o Brasil tem muitas chances de aumentar o número de finais incomparavelmente, que hoje em dia tem melhores atletas do que já teve no Brasil, só que ainda tem que aumentar o incentivo. Então o nosso Mundial é o mesmo nível técnico da Olimpíada, é igual, só que a Olimpíada ela se torna, entre aspas, ela se torna maior porque é vista pelo mundo todo. Mas o Mundial é o mesmo nível técnico. Muitas vezes o Mundial é mais difícil porque vai todo mundo. A Olimpíada só vão os que se classificaram pelo Mundial. E por um único Mundial. Ano que vem existe classificação olímpica. Se você no Mundial, em 1 minuto, você errou, você já está fora da Olimpíada. Então a única chance é no Campeonato Mundial para ir para as Olimpíadas. Acredito que a gente tenha chance de 3 medalhas olímpicas. Mas com o bronze na China, suas chances de representar o Brasil no Rio de Janeiro são enormes. Para ele, o nosso país está crescendo no esporte, porém precisa de mais centros de treinamentos e de mais pessoas capacitadas. Melhorou muito. Hoje em dia existe um Ministério dos Esportes que pode ajudar muito a isso. Só que ainda a gente precisa evoluir muito no setor de terem mais locais de treinamento. A ginástica, mas é para mim assim, mas é para todos. Não é só para o Diego que tem essa euforia, essa emoção. Todos treinam da mesma maneira que eu. A gente agora está com 15 kits de equipamentos que chegaram esse ano da ginástica para evoluir o esporte, mas o esporte ele é para todos, né? O esporte é no Nordeste, o esporte é em São Paulo, o esporte é em Porto Alegre, o esporte é no Acre, o esporte é em todos os lugares. Então o Brasil ele ainda tem que evoluir mais, de terem mais locais de treinamentos e pessoas capacitadas para desenvolver o esporte em outros locais sem ser Rio de Janeiro e São Paulo. Para eu ter um patrocinador, eu tenho que ter bom resultado. Para ter um bom treinador, eu tenho que ter bom resultado. O Brasil ele vive a história sempre ao contrário. Primeiro você tem que ter uma medalha para depois você ter um incentivo. Agora, de uns 6 anos para cá, que tem as leis que incentivam também a categoria de base. Que isso é algo honrável, algo que você pode também ajudar uma criança a ter a possibilidade de sonhar. Medo eu não tenho, mas eu acho que o governo ele tinha que implantar algo de aposentadoria para os atletas, porque é algo que eu me queixo muito. Como você representa o Brasil durante, 20 anos e você sai de ter que começar a sua vida do zero? Isso é uma coisa, eu acho que é muito errado. O governo tem que implantar, como tem em muitos países, de quem compete uma Olimpíada, quem ganha medalhas internacionais que se tornam uma medalha não só minha, uma medalha que eu ganho é a medalha do Brasil. Mesmo fazendo a faculdade já é muito difícil porque você começa tudo do zero. Então tem que ter um plano do governo para incentivar os atletas também com pós-trabalho, porque a gente não é... Se fosse amador, seria simplesmente por lobby, por fazer, você tá lá de brincadeira, mas eu treino 7 horas por dia, todos os dias, só não de domingo. Eu vivo em função disso, eu viajo praticamente o ano inteiro. Por algo em comum, que é algo que eu considero que seja para todos. Então isso tem que ser mudado no governo.